Começou agora. Então é isso, estou aqui com o Lucas Maru, a gente começa nosso bate-papo aqui, dessa série que eu estou fazendo. O Maru é lá mais conhecido como Maru, né? Todo mundo chama ele de Maru. É de Curitiba e é fotógrafo, fotógrafo analógico, um cara que sabe bastante de tudo, de muita coisa, inclusive. E eu conheci o Maru num workshop meu com o Alberto Prado, mas é um cara que virou um amigo, sempre uma referência boa para indicar, principalmente de prints, de impressão também. E eu queria que você apresentasse o pessoal, Lucas, e contasse o que você faz e tal, sua história com a fotografia. Ah, então, meu nome é Lucas, mas eu sempre encontro outro Lucas, então acabo optando pelo sobrenome, que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Aham. E assim a pessoa já me confundiu com alguns outros caras, então também não dá nada, não. Eu já fotografo, talvez, eu estava pensando aqui, faz mais de 10 anos. Olha, eu tô impressionado que faz todo esse tempo ali que eu já tenho brincado com a câmera. Mas primeiro, sempre, nas coisas começa com digital, começa com a sua câmerazinha, depois vai lembrando, putz, mas eu gostava de filme, sempre tem aquela parte de memória afetiva, então você, putz, vou lá. Aí você fotografa, primeiro pega filme colorido, depois descobre que pode fazer a revelação do seu preto e branco em casa. Vê se pode, né? Aí você vai para o preto e branco, aí você começa a olhar, putz, tem essa câmera mais bonita, né? Pula para médio formato. Aí, legal, médio formato é legal, não sei o quê. Aí você olha algumas coisas assim, coisa antiga aí, grande formato. Uhum. E você vai avançando, avançando. E daí vai lá, vai passando tempo, vai passando tempo. Aí finalmente no ano passado, foi no ano passado, eu acabei comprando, adquirindo as minhas grande formato, né? Daí tá lá brincando com elas ao lado do digital, né? Cada um tem um espaço diferente. Mas eu Não lembro que adianta. você já tinha uma Zone, era Zone 6? Não, era uma grande formato. Uma que o pessoal vendeu, fez até um Kickstarter, alguma coisa assim. Ah, sim, eu tenho a Intrepid. A Intrepid tem mais tempo. É que ano passado que eu peguei a assinar. Foi assim, eu tava atrás e daí apareceu no preço que eu tava imaginando. Aí ficou, já era. É bem diferente, né, Lucas? Já tem A dono novo. Intrepid ela é legal, mas ela não tem a mesma robustez, o jeito de um assinar, né? Não, realmente. Aqui a outra eu fui sair na rua com ela, eu tive que levar uma daquelas malas para acondicionar a câmera, né? Foi a Aham. primeira vez que as pessoas ficaram assustadas com o volume de coisa que eu estava carregando. É bem grande. Grande formato é foda. E assinar, você tem qual? Você pegou aquela F2 ou uma maior? Eu tenho uma F2, mas aí ela tá com o outro visor direto dela. Eu não estou usando o pano preto dela. Um capuchão. Ah, o pano preto. Você tem aquele capuchão dela atrás? Uma Sim, eu estrutura? tenho o capuchão, mas também eu tenho um pano preto também Entendi. para ela, Pra para usar seguir. Então, nas para quem nunca câmeras. viu uma câmera de grande formato, esse pano aí é porque a imagem é projetada diretamente no vidro, né? E aí fica bem fraquinho num lugar iluminado. Então a gente coloca o pano preto para poder conseguir enxergar o que está E ainda projetado com no vidro. o Por isso pano que as preto, pessoas- ainda você precisa de mais uma coisa. Você ainda precisa de uma lupinha é para verdade. fazer foco. Fazer foco, é verdade. Porque a Se profundidade você fica acha que bastante. reclama de autofoco, você reclama de outra coisa, olha, era muito pior antes. Aham. Numa maneira absurda de pior. É verdade. Cara, você falou uma coisa que a gente tem uma ligação, às vezes, afetiva com fotografia. Você já parou para pensar que a gente é uma geração que a gente ainda tem essa ligação, né? Porque a gente viveu um mundo analógico. Eu vivi também essa coisa de fotografar sem ser fotógrafo, né? A fotografia que tinha era só analógica. E aí a gente está numa época agora que a gente tem pessoas que não têm essa ligação afetiva com fotografia analógica. De comprar filme, de revelar, aquela espera. Acabou, são pessoas que já entraram 100% no mundo digital, o pessoal mais novo, de 18 anos, 17, 15 anos, talvez, eles não têm essa ligação. Isso é interessante, né? A gente pegar. Acho que foi a primeira vez que eu me senti velho. A primeira vez que eu comecei me pegando, falando várias vezes a palavra, no meu tempo, na minha época, era assim, porque acho que eu nunca tinha me sentido velho, assim, que passou uma geração, né? Essa sensação de ter passado uma geração. É que a parte da tecnologia ela vai cada vez mais rápido, não é? Então não tem como. Ah, talvez o que a gente for mexer daqui 5 anos vai ser um negócio completamente diferente do que a gente tá imaginando até para hoje, né?
Tem uma coisa que eu acho legal do analógico, você deve estar, você vive muito isso, porque você imprime também, né? Tem várias partes, entre aspas, ruins do analógico, que o digital meio que matou e facilitou. E aí, é claro, a fotografia analógica ela é lenta para usar comercialmente, tudo, mas tem aquela coisa de que você não precisa que ela seja rápida mais. Porque, por exemplo, antigamente, se você fosse fotografar para imprimir e colocar alguma coisa, você tinha que fazer um processo todo analógico, pegar aquele filme, ampliar, fazer uma cópia no fotolito, imprimir, é uma confusão. E hoje você faz o processo analógico, igual você faz, igual eu faço, mas a gente pode pegar aquela matriz de imagem analógica e materializar ela digitalmente, né, com um processo mais rápido. Por exemplo, numa impressora, e fazer uma interpretação também digital daquele negativo é interessante pra caramba. Isso, o que você acha disso hoje em dia? Tendo Eu vivido acho que tem que é aquela coisa, não adianta ficar batendo numa coisa que não tem, às vezes, mais o porquê de existir. Tudo bem, você quer fazer no processo analógico? Faz o processo analógico. Mas hoje tem outras ferramentas. Você pode ter um processo híbrido, que você trabalha tanto na parte de analógico e digital, e assim, você usa a facilidade das duas e não tem as dificuldades inerentes de cada processo. E tem um resultado final. Olha, bom, não tem por que ficar reclamando. Eu não, assim, eu não tenho na cabeça assim, olha, o meu processo é híbrido e eu não vou ficar quebrando a cabeça nas coisas que, por exemplo, hoje eu gostaria de aprender a ampliar, mas eu não vou ficar morrendo ali porque eu não consigo ampliar. É um Eu artesanato vou imprimir. interessante, né? Você conseguir fazer as ampliações, assim, é legal e tudo. Mas, assim, outras possibilidades surgiram, né? Vão se somando no processo todo. Que É que é... assim eu posso usar outras mídias, né? Eu não tenho papel de algodão, tem papel de arroz, tem papel vegetal para usar, tem tela para imprimir, assim, você tem algumas possibilidades que você não tinha só na fotografia analógica, que você tinha a saída, olha, eu vou fazer em papel fotográfico. Não, hoje eu tenho o que eu quiser. Se eu quero imprimir em papel jornal isso aí e colar na rua, fazer imprimir em um papel transparente para você fazer alguma coisa com uma parede, alguma coisa assim para inteirar a impressão e a parede, eu vou conseguir fazer isso. Aham. Acho bem legal. É toda uma geração nova de pessoas explorando a fotografia, utilizando coisas do passado, coisas do presente. E eu estou incluso nisso, né? E eu acho super legal isso. É uma das coisas mais interessantes. Cliquei sem querer uma coisa aqui e pronto. Ah, E, com certeza. Tem que aproveitar o que tem de melhor das coisas. Você não tem que ficar reinventando a roda todo dia. aham. E você tá revelando em casa ou você manda para o laboratório também? Como é que você está fazendo? Independente da pandemia ou não, mas você é um cara que faz mais em casa ou você é mais de mandar para o lab para fazer? Preto e branco eu faço em casa, mas colorido as últimas vezes eu mandei pro Vitor mesmo, Entendi. É o para processo para chato, né? para ver se tá ok e tudo, né? E daí, olha, vamos lá, né? Porque os filmes da parte comercial tem tido o costume de vir meio riscados, né? Então o outro não tá vindo. Entendi. Ah, você fala parte comercial, tipo dos laboratórios. Isso, de laboratórios maiores. Entendi. Porque assim, eles precisam do Minilab da máquina mesmo maior, com os químicos dela, e precisa ter um volume. E Uhum. esse volume também não tem a coisa de ficar trocando o químico, colocar reforçador, starter, trocar o químico todo ali. Então fica um pouco mais problemático. Fora que a parte de manutenção, os rolos todos, eu não sei até que ponto que está a parte de manutenção por aqui. Entendi. Acho legal você falar isso. O pessoal que é novo, que está entrando na fotografia analógica, acho que é difícil entender como é que funciona o processo, mas esse processo todo colorido, como a gente sabe, ele foi feito para ser em grandes volumes, né? A ideia era você fazer um negócio que o revelador, você colocava ali e aí chegava 700 rolos por dia na loja, o cara revelava os 700 rolos, o químico já se esgotava, já era trocado, era uma coisa feita para
para ter um funcionamento ininterrupto, né? E com a manutenção da máquina, né? E é uma máquina cara, eu imagino, até o funcionamento, a energia que ela deve gastar, a água, etc. Então, esses laboratórios que funcionam nesse estilo mais antigo, talvez hoje não dê tanto lucro para eles trabalhar com filme, né? Porque não tem volume. E os laboratórios igual É, o Vitor, igual outros que estão surgindo, que são menores, faz mais sentido, né? Porque fica uma coisa mais pessoal, a pessoa não faz mais o processo no Minilab, tem as jogos, tem outros processos automatizados. o da Jobo é uma coisa assim, é uma mão na roda para qualquer processo que você tem de revelação, porque você tem a constância, tudo no processo. Eu tenho uma que eu não estou usando muito, até voltei a revelar com tanque manual. Uhum. Talvez aquela vontade, eu não quero mexer nisso aqui, eu vou botar mesmo fazendo tanque manual mesmo. Dá muito trabalho ligar uma jogo? É, você preparar ela para ela funcionar? Ou é só ligar na tomada e tá pronto? Colocar água nela, você tem que colocar lá tipo uns 10 na minha jogo é em torno de 10 litros 10 e litros? esperar a água esquentar, chegar na temperatura que precisa no processo, e daí só, só começa o processo mesmo, coloco o revelador e boto lá. Então, numa jogo você tem os compartimentos dos químicos, correto? A minha é uma ela não é muito automatizada, ele não faz a injeção e retirada dos químicos. O meu Ah, eu tenho que fazer. A linha ATL da Jobo é uma que você praticamente não mexe. Você coloca o filme lá, digita as temperaturas, digita o processo e vai lá no final. A minha é uma da linha CPE, então você precisa tirar o tanque, levanta ele, tira o químico, coloca o químico. Ainda tem um pouquinho de mão humana ali nesse processo. mas na sua você consegue inserir uma temperatura personalizada que você quer para o seu processo? Sim, eu consigo. Ele tem um termostato e Aham, também tem. Você pode colocar, obviamente, os termômetros lá para atestar as duas coisas, né? entendi. Saquei. Interessante. Eu nunca tive uma jogo, eu deveria ter uma jogo, cara, porque inclusive eu tive uma época que eu revelava muito colorido em casa, e aí eu fazia na mão, né? Dá um trabalho da porra aquele negócio. E seria interessante, é uma ideia para o futuro. Eu tenho que comprar um, agora que voltei, tem casa de novo para guardar as coisas. E comprar um processador dessa, porque é legal poder fazer os coloridos em casa quando você faz muito, né? Sim, com certeza. E a Jobo ela garante bem a temperatura. Dá para revelar cromo, colorir, o C41 nela. Só precisa ter a quantidade certa de banhos ou Ah, tá com a automática certinho. Não mas tem. no caso da sua jogo, por exemplo, então você coloca o químico, acabou o tempo, você controla o tempo, aí você para, tira, descarrega e coloca mais químico. É você que tem que fazer isso. Sim, Entendi. isso eu mesmo tenho que fazer. Eu não tenho nem o módulo levantador, que tem um módulo lá para você retirar os químicos da Jobo. Esse Aham. aí eu nem tenho, então eu tenho que fazer tudo na mão mesmo. Aí uma pergunta, vamos lá. Eu tô curioso sobre a jogo. Você tem a temperatura, sei lá, 38 graus e colocou o químico. E aí, esse químico ele tem que estar em 38 graus ou quando você coloca na máquina, ele coloca o químico na temperatura, por exemplo, no C41? Você tem que esperar chegar nos 38. Então você vai setar o termostato lá, Aham. espera até se não me engano, vai desligar, vai ficar com uma luzinha vermelha. Quando desligar a luzinha, você sabe que chegou na temperatura. Os químicos, eles também têm um cantinho, então eles também ficam no banho-maria lá do tanque. Aham. Então, por isso ele consegue garantir mais ou menos a temperatura da Jobo. Entendi. Lucas, deixa eu te falar, pelo que eu te conheço, eu sei que você é um cara que você tem vários equipamentos interessantes. Muitos é uma espécie de colecionador também. Além de fotógrafo, você tem muitos equipamentos legais. Não sei se tem ainda, mas eu lembro uma vez que eu fui na sua casa e eu fiquei encantado, assim, com um monte de coisa que você tinha aí. De todos os equipamentos que você já usou, que são muitos, que já teve experiência usando, tal, qual que você acha que é mais legal para você, assim, o que que você gosta mais? Que te dá mais Olha, prazer de usar? é que eu não estou usando, mas tem uma coisa assim, foi um achado que eu consegui também para o financiamento coletivo, é Aham. uma câmera escura com uma lentezinha na frente. Então ela chega e projeta a imagem num despolido para a Uhum. pessoa ver. É a coisa mais básica, é a câmera. Aquela coisa assim,
todo mundo bota curso de fotografia, tudo, para ensinar o que aquela caixa tem. Sim, mas nesse Que é a caso coisa mais simples que tem. ela tem o despolido e é uma mas você consegue colocar alguma superfície atrás para registrar a imagem, algum filme, papel, ou é só para ver no despolido? É só para ver mesmo. É como a câmera obscura que o pessoal utilizava. Entendi. Literalmente é uma câmera obscura. Mas isso aí o pessoal fez, eles fizeram só para poder, é tipo foi vendido como um adorno, um brinquedo, um objeto de estudo. Foi vendido como uma câmera obscura. Tanto que o produtor dessas imagens, o cara tem a conhecida câmera clara. Aquela que é a lentezinha para você fazer a reprodução de imagem. O cara também tem isso, que eu nunca imaginei como é que funcionava ali. Eu vi um diagrama, fiquei, olha, Eu eu boto não no vou celular. comprar essa aí, mas eu fiquei surpreso que ainda tem gente que faça. Isso é em inglês o nome, né? É, Então, ficou a light camera? Como é que é? Como é que eu... putz, eu vou ter que tentar encontrar o link, mas eu te mando. Não, Que aí beleza. a pessoa faz Vou colocar aqui também. tanto tem a câmera escura quanto a câmera clara. Essa é uma coisa muito engraçada que tem. Legal. Eu fiz uma vez um experimento na minha sala, eu transformei a sala, não transformei a sala, vedei a sala inteira, furei a lona, né, na janela, fiz um furinho do tamanho de uma moeda de 25 centavos assim, e aí passou o que estava lá fora projetado na parede, né? Aí eu chamei até alguns amigos meus, gente de fora da fotografia, eles ficaram assim, caralho, fantástico isso aqui, parecendo que eu fiz uma grandíssima tecnologia. Mal, mal sabem eles que no celular deles tem a mesma coisa, né? Acontece o mesmo fenômeno ótimo. É E ainda interessante. se você colocasse uma lente ali, você ainda conseguir a imagem ficar super nítida E mais clara, né? Sim, Mas o problema é eu conseguir uma lente que eu consiga projetar do tamanho da parede Esse é um grande... esse é um problema. Tem algumas, né? A gente acho que tem algumas que o pessoal usava para poder fazer fotografia aérea. E aí eles pegam, essas lentes ficavam tipo, vamos dizer assim, na barriga do avião, e o avião era adaptado para ser uma câmera lá dentro, e eles fotografavam o que estava lá embaixo, projetado no teto do avião, vamos dizer assim. E aí eu sei que tem muitos fotógrafos que pegam essas lentes e adaptam elas para fazer aquelas uma van, um trailer que ele anda pelo país fotografando. Eu já vi alguns projetos, assim, não tem só uma pessoa que fez isso, eu sei que tem mais de um. Eu acho que eles usam esse tipo de lente, eles procuram lente de observação aérea, antiga, da Segunda Guerra, essas coisas. Eu vou achar um nome aqui. Não sei se já ouviu falar, você já ouviu falar de algum projeto assim? Eu vi, mas assim, era uma. Eu vi, o cara usava. Era. Como é que é a parte de tecnologia? É o wet plate, é a placa molhada para fazer Aham, essas imagens. O cara usava a van inteira, né? Claro, para processar o filme e tudo. aham, Mas era uma que o cara usava um formato bem grande. Ou gigantesco. uma Kombi, alguma coisa assim, que era tinha uma pinhole nela. Entendi. Eu até pensei em fazer minha sala virar câmera, mas eu não, depois eu desisti do projeto. Colocar Ah, alguma não, superfície. aquela coisa é muito trabalho. Depois, aquela coisa assim, não, agora tem que vedar, agora eu posso abrir a janela. Não, Aham, agora tem que fechar de novo. dá trabalho. Eu achei aqui o que eu estava procurando. O pessoal usa essa é uma que eu conheço, né? Eu vou colocar a foto de qualquer forma. É uma Aero Hectar. Ela está adaptada numa Graflex. Ah, sim, essa aí é bem famosa, essa lente. Ela é de avião, ela forma um círculo gigantesco de imagem. Fora, tem mais um detalhe, ela também era uma lente bem clara, se não me engano, para 2.8, grande formato. acho que é 2.5, Ela é super clara para grande formato. super claro. 2.5 é ridículo, não tem foco, né, basicamente. Sim, e vai estar tudo no foco no infinito e não É, faz foco em outro lugar. eu acho que essa que é a questão, né? Como assim, pelo que eu tinha lido sobre ela, eles usavam para fazer fotografia de relevo, né? Fotografia aérea, para fazer mapas e tal, estudar grandes áreas de terreno. A ideia é que ela fosse clara, e aí, como o avião está indo muito alto, ele provavelmente usava essa questão do foco no infinito, né? Então você tem uma câmera, uma lente super clara, que está focando no infinito, não precisa focar, e projetando no teto do avião. Eu imagino que seja isso. E aí eles conseguem fazer fotos gigantescas, mapas gigantescos, fotos gigantescas de grandes terrenos.
Eu vou pesquisar mais sobre isso, é interessante. Eu vou olhar. Aí em Curitiba, você tem algum lugar que você tem acesso a coisas muito antigas assim, Lucas? Tipo feiras e tal, que você encontra coisas assim. Olha, até tem alguma coisa, mas assim, as coisas muito antigas mesmo já não. Você tem que conversar com um fotógrafo aposentado para conseguir esse tipo de coisa. Coisa boa mesmo, Porque né? mesmo nas feiras não tem exatamente muita coisa assim com preço bom. Tem aqui já fizeram a limpas, tem coisa com preço muito alto. Entendi. Legal. Outra coisa que eu queria conversar com você é a experiência que você tem tido imprimindo, fazendo impressões. Pelo que eu sei, você imprime também para muita gente, né? Você faz. Interpreta, você tem que interpretar, na verdade, o trabalho. Você tem que conseguir pegar o que está na tela, o que ele viu na tela dele, né? E passar para o papel. E como que funciona esse trabalho de você, às vezes, ter que interpretar o trabalho de outras pessoas e conseguir mostrar, conseguir. Eu tenho um amigo que, inclusive, estava querendo imprimir fotos em algum Bureau Fine Art, e ele ficou assim: putz, mas eu moro em Montes Claros, como é que eu vou conseguir saber se está saindo do jeito que eu vou querer que saia, sendo que eu não vou ver, né, pessoalmente, a foto impressa? Hoje, ainda bem que tem uma coisa chamada prova virtual. Aham, Então, é uma simulação de impressão que você vai usar o espaço de cor da impressora, que é o conjunto de papel mais tinta, mais monitor, para a certo. pessoa ver o resultado. Ele não vai mostrar a parte de texturas, mas a parte de cor da imagem, ele é bastante fiel ao que se representa. Porque vai diminuir um pouco a questão de cores, diminui, mas aí você vai trabalhar naquilo ali de acordo com o que tem na imagem. A parte de interpretação, eu tenho que olhar bastante o espaço de cor, tenho que olhar junto o histograma da imagem para ver se não está jogando muito para nenhum canto da imagem, nem para a parte de preto muito forte e nem na Ah, parte de estourado. Então você tem que tentar recuperar para tentar colocar a interpretação da imagem dentro desse histograma da pessoa. Às vezes dá certo, mas assim, sempre eu converso com a pessoa. Se tem alguma coisa que eu achei estranha, eu pelo menos do jeito que eu trabalho, eu costumo falar para a pessoa, olha, aconteceu tal coisa, mas eu tenho que justificar tecnicamente para a pessoa, olha, tem preto demais, essa imagem, justamente por ter esse preto demais e não ter nada com nenhuma luz de contorno nas outras coisas, vai aham. gerar uma mancha na imagem. Que assim, a pessoa olha no monitor, tem o gradiente, mas no papel, o papel tem menos gradiente do que a tela. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso. O papel, você tem menos transições, vamos dizer assim, de tons? O papel ele não consegue representar tanta coisa, porque ele não é cor. O monitor, a gente está trabalhando com cor luz, né? E Aham. a impressão é cor pigmento. Ele tem algumas coisas diferentes ali. E o espaço de cor também, pela quantidade de tinta que o papel consegue admitir, pelo branco do papel, ele muda um pouco a cor na hora de refletir. A parte de brilho também é diferente. Numa mídia fosca, numa mídia brilhante, a forma com que ele vai aparecer a cor. Isso é Então, uma coisa que. Desculpa, oi? desculpa, te interrompi, pode continuar. Não, pode falar, Neto. Pode perguntar, não tem problema. Na verdade, é só fazendo um comentário mesmo. O pessoal que fotografa hoje, pouca gente lida com a impressão. Todo mundo lida com a tela, posta no Instagram, no Facebook, para mandar para qualquer pessoa. E aí, uma coisa que poucos fotógrafos hoje sabem e pensam sobre é que o tanto que o papel muda as cores, né? Porque tem papel que absorve mais, outros têm capacidade de maior saturação, outros de menos. Alguns pode gerar cores X, outros não conseguem. E assim por isso. Acho que era o que você estava falando, na verdade. Você estava chegando nesse ponto. Sim, depende do papel, tudo, a cor é representada diferente. É, mesmo olhando alguns papéis diferentes, você vai ver, você começa a olhar catálogo de papel, você vai olhar, branco, 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 branco. Coloca um do lado do outro. Aí você olha, nossa, esse papel é amarelo ou esse papel é Aham. azulado, porque você não, como a coisa de cor
não existe a questão de memória, ou aquela coisa de você dizer absolutamente pelo olho. Os equipamentos, sim, eles conseguem enxergar, mas você, como pessoa, você vai ter acomodação visual, vai ter acomodação de cor, vai botar, eu tenho essa cor na cabeça. Aí, não precisa nem olhar muita coisa. Passou a tela de novo, deu um refresh, você não vai conseguir encontrar mais essa cor de novo, exatamente da maneira que você tinha visto. Aham. Aí é uma parte que trabalha o papel. O papel vai chegar na coisa final. Teria que ser, digamos, a interpretação da saída que você tem na cabeça. Foi um dos motivos para eu começar a imprimir. Eu gostaria de ter o controle também sobre essa parte do processo, para começar a ter um controle desde a captura até a saída da imagem. Por isso que eu resolvi, não, eu quero aprender a imprimir para poder ter o controle do processo todo. Entendi. Eu acho muito interessante, nós, quando digo nós, no sentido de seres humanos, nós somos filtros, e aí nada garante que o mundo que a gente está vendo é exatamente igual ao jeito que o outro está vendo, né? O vermelho que eu vejo talvez não seja o mesmo vermelho exato que você está vendo, e eu acho muito interessante isso. Acho que na fotografia tem muito disso. A fotografia é interpretar, é interpretar, né? Tudo é manipular. Estou sendo até vago agora. Mas eu acho uma das coisas mais fantásticas da fotografia é isso, a capacidade de a gente poder interpretar as coisas em vários sentidos, de cores, situações, lugares e tudo mais. Sim, a fotografia é a interpretação da luz, então a gente tem que trabalhar com isso, com como é que você vai colocar aquilo que está lá dentro de uma película, dentro do sensor, e de lá tirar aquelas cores que você imaginou que estão lá para um papel, para uma tela. Eu resolvi que eu queria as minhas coisas assim. Eu não quero numa tela de saída, eu quero elas num papel, Uhum, porque assim é uma das tecnologias que, digamos, persiste por algum tempo. Eu não sei, por 50 anos, a gente vai deixar de produção fotográfica para quem vier depois. uhum, O digital, a gente tem um problema de ter para você ler a imagem digital, você precisa do arquivo e precisa de alguma coisa que interprete essa imagem. Se você não tiver, se tiver somente um, acabou. Você pode ter lá as imagens mais lindas que você tinha e daí, tá nesse disquete. Como é que você vai ler esse não disquete? tem mais disquete que lê. E nem programa que lê o formato do arquivo, talvez. Ninguém sabe se é Isso, por JPEG. exemplo, não acontece com papel. É. O papel, por exemplo, tem desde as primeiras imagens, existem fisicamente, estão lá. A gente tem, que nem, o que existia de fotografia antes do Nipsey, antes do Daguerre? A gente não sabe porque não chegaram, não tiveram a conservação ou não se fixaram nisso aí. As imagens mesmo do próprio Nipsey, a gente tem as imagens que ficaram, que não degradaram. Mas o cara ele estava desenvolvendo processos há muito tempo. Então, vá saber o que o cara tinha feito, digamos, antes ali e por quanto tempo durou. É verdade, né? O que a gente vê assim, as pessoas falam, né? Aquela fotografia famosa dele lá naquela plaquinha de metal, a primeira fotografia, mas ninguém sabe se teve alguma antes que deu certo, né? Daquela. E aquela, no caso, é a que sobrou, né? Que a gente tem hoje. Sim, é o que se conseguiu. Porque, em teoria, parece que existiam outras imagens. Mas, assim, se perderam, pode ter sido degradadas, tudo. A gente não sabe. A gente tem aquilo ali porque era a que sobrou. Então, sei lá, vai acontecer uma coisa, a gente vai ter as imagens que sobraram em papel. É, assim, vai ser um troço meio bizarro, porque todo o digital, tudo que é digital, digamos, não vai existir. É verdade. Enquanto não inventarem um USB eterno de cristal, de carbono, sei lá, que é indestrutível, não tem jeito. Inclusive, o digital são formatos, né? Até os formatos podem morrer um dia. O JPEG pode deixar de ser JPEG, pode vir outro. Na verdade, já está vindo outro formato, né? Tem um que acho que os iPhones já são, acho que é HAC, ou H alguma coisa, o formato de imagem.
e já não é JPEG. A gente tem tantos arquivos que a gente usava antigamente que hoje não existem mais, tipo arquivos, deixa eu pensar aqui, de áudio, por exemplo. Enfim, não vou lembrar, mas tem os formatos vão morrendo, né? E as mídias também vão sendo trocadas. O papel não, o papel tá lá. Essa é uma coisa que não tem intermediação. O que intermedia a coisa é só o seu olho. O papel e o teu cérebro só tem olho que você precisa para ver a imagem. Exatamente. Eu acho que a gente pensa muito pouco em fotografia como uma coisa que fica para sempre. Pelo menos quando a gente faz, eu acho. Pelo menos não nós, mas a pessoa média fotografando, ele não pensa que ele quer fotografar e guardar aquele para 100, 200 anos. Mas quando você passa a ver nessa perspectiva, quando você começa a fazer imagens pensando em guardar para daqui 100, 200 anos, aí você começa a se preocupar com isso, né? Como que essas imagens vão ser preservadas quando eu não estiver mais aqui? E no USB ninguém sabe, mas no papel, num quadro, talvez fique lá, talvez ninguém destrua, né? Supondo que você não seja um fotógrafo famoso, talvez alguém vai guardando aquilo, guardando, guardando. Vai virar uma Vivian Maier, né? Uma Vivian Maier, é verdade. E ela, putz, ela tinha filme pra caramba, né, Lucas? Assim, Pois é, e ficou assim, largado, né? E, por exemplo, isso aí não iria existir no digital, né? Porque, tá lá, tem os HDs ali. para quem não conhece, difícil, mas enfim, para quem não conhece a Vivian Maier, ela era uma pessoa que era uma babá e ela fotografou a vida inteira, mas ela nunca se preocupou em mostrar o que ela fazia. Ela fazia porque era uma obsessão dela. Ela era ela tinha alguns toques, né? Ela era meio obsessiva compulsiva em colecionar coisas e uma das coisas que ela colecionava era fotografias. E ela morreu e o que ela tinha de acervo foi parar num leilão qualquer, enfim, para resumir a história. E um cara comprou e tinha, se eu não me engano, acho que era 500 mil rolos sem revelar, uma coisa assim, era um número absurdo. Mas absurdo, assim. Sim, era bastante coisa. E tanto que não foi só de um cara. São umas duas, pelo menos, pessoas tem um arquivo dela. Ele foi separado, Que né? não é assim, uma pessoa comprou todo o acervo ficou meio separado até, de tanta coisa que tinha. O documentário dela é fantástico. Quem não conhece, se quiser ver, é Em Busca de Vivian Maier, acho que é isso. Alguma coisa assim. É, É fantástico o documentário, é fantástico mesmo. Assim. E normalmente, olha que eu não sou muito fã de documentário. E esse aí te prende do início ao fim, você fica assim curioso de ver o fim da história, o que aconteceu. porque assim, você fica curioso, você encontra alguma coisa que você vai procurar, por exemplo, eu ainda tenho o que tem de pessoas mais velhas, você vai procurar nos arquivos fotográficos ali. Nossa, eu fiquei feliz, muito feliz aí. Umas vezes que eu precisei, um cara me trouxe um daqueles meio quadro Sim. de slide, daqueles visores para escanear, e o cara dizendo, puxa, será que você consegue tirar alguma coisa disso aqui, né? E, nossa, eu escaneei e fiquei super feliz com o resultado. A pessoa mesmo que pediu ficou muito feliz, porque era assim, era aquele registro que tinha, naquele tamanho. E eram fotos de família? Outra coisa que eu fiquei super feliz foi escanear algumas fotos de família da década de 40, no máximo 50, e, Nossa. digamos assim, recuperar e botar num tamanho grande, porque o pessoal sempre bota umas fotos ali de papel fotográfico, coisa muito pequena, tipo quase o tamanho da chapa que eles tinham. E hoje com o scanner, aí que tá, a gente não vai reinventar a pedra. Eu consegui digitalizar, imprimir, e esses arquivos ainda tinham bastante resolução. Então eu consegui fazer uma coisa que era umas 4 vezes o tamanho do que tinha original. A pessoa fica Ah, impressionada, porque é, você vê uma imagem daquelas ali num tamanho muito maior. o que essa pessoa te trouxe foram negativos de vidro ou já era filme? Não, era tudo filme. Tudo filme. Mas aí Tudo filme. eles estavam deteriorados, estava bem conservado? Como é que tava? Tava deteriorado, mas assim, nada aquela deterioração de risco, uma outra manchinha. Então, assim, Aham. isso você ainda consegue rapidinho resolver no Photoshop. Ele não tinha nada que comprometesse muito. Que, assim, até dá para usar esses scanners mais novos ali com negativo de vidro. Funciona bem, né?
E esses E negativos que chegaram para você, eles era filme 120? uma das coisas deveria ser filme 120, porque era um negócio assim, 6:9, alguma coisa assim. Isso Entendi. era uma coisa de família. Eu, Aham. assim, fiquei feliz ali que a gente conseguiu imprimir e conseguir tirar detalhe dessa imagem. Ô, Lucas, você sabe se esses negativos, na época, talvez, eram até uma limitação técnica mesmo, do cara não ter um ampliador e tal? Porque na minha família também, nessas fotos dessa época, de 30, 40, tem muitas fotos que você vê que é praticamente o tamanho do negativo. Ali, o cara devia ter uma dessas câmerazinhas, aquelas de fole, né? Aquelas câmeras antigas, tipo, sei lá, tipo uma coisa parecida com isso aqui, Sim, ou talvez uma câmera box, ou talvez uma TLR, talvez, não sei, a TLR é mais recente, não sei. Mas você vê que as fotos são tamanhos negativos, ali de filme de 120, alguma coisa similar. Será que essa. Porque eu nunca realmente nunca estudei sobre isso, mas será que era uma limitação dos caras de ser mais fácil fazer uma cópia de contato do negativo, alguma coisa? Nesse com sentido. certeza era mais fácil você fazer uma cópia de contato do que ficar mexendo em ampliador, tudo. Botou na cópia de contato, chegou, expôs, acabou, né? Corta e entrega, né? Bota é aquele negócio assim, você chega, monta em cima do vidro, os dois para ficar bem planinho ali, Uhum, jogou luz, acabou. verdade. Interessante isso, porque tem várias, assim, a gente cresce e a gente vai vendo imagens antigas da família da gente. E você, eu lembro criança e adolescente, depois eu ligava aquele tipo de imagem, antigamente foto era assim, antigamente era desse jeito, e ele fica como se fosse um estilo da época. Mas é um estilo que não é um estilo porque ninguém escolheu aquele estilo, é só porque era prático, daquele jeito, e aí ficou sendo aquilo porque era. Não é assim um estilo, não foi uma escolha estética, vamos dizer assim. Por exemplo, essas fotos antigas, pequenininhas, que ficam assim, preto e branco, né, quadradas ou retangulares. Sabe? Pô, você até me lembrou, você falou de foto de família, eu digitalizei uma parte de acervo de uma família de um amigo. Cara, você não acredita, eu consegui uma foto que era do século XIX para digitalizar. 19? Século XIX, era 1899. Caramba, Eu fiz questão de digitalizar a parte da frente e a parte de trás que estava trazendo a data. A imagem dava para utilizar, dava inclusive para imprimir. Esse aí foi só, eu só fiz a parte de digitalização para essa pessoa. Aquilo ali foi um negócio assim que você fica impressionado que a imagem durou todo esse tempo. mas ela chegou para você em papel ou negativa, a matriz original mesmo? Esse chegou em papel já. E Entendi. ainda assim tinha informação suficiente para a gente digitalizar bem a imagem, num Interessante. papel fotográfico ainda. Uma pergunta que eu fiquei agora curioso. Esse papel chegou para você? Eu sei que é só um papel, não vai falar sobre todos os papéis da época. Mas esse aí que chegou para você, como que ele era texturizado, no papel mais grosso, a gramatura? Era um papel, assim, ele era era semi-brilhante, com Uhum, pouquíssima textura. Era assim, eram aqueles papéis que o pessoal usava na época, papel de fibra lá. entendi. Interessante, cara. Eu acho muito legal isso. Nunca caiu uma preciosidade dessa na minha mão, assim, para eu ver, analisar. Então, eu queria um dia, talvez, quem sabe até lidar com alguns negativos de vidro também. Eu nunca peguei na minha mão, assim, nunca vi um negativo de vidro. Pelo menos desses antigos, né? Que eu acho que deve ser uma experiência muito legal. Assim, você imaginar que aquela pecinha de vidro, ela esteve com pessoas há 100 anos atrás, numa sala, e que a luz que bateu naquelas pessoas bateu naquela plaquinha, e agora ela está com você aqui, 100 anos depois. É muito legal você pensar e imaginar isso. E essa da placa de vidro, do negativo em vidro, ainda tem mais um truque nele, né? Que se você colocar, tem a coisa de você colocar no fundo escuro e no fundo claro. Que um desses ali, eu acho que é o do fundo claro, a imagem inverte de novo e Ah, fica você positivo. não vê mais ela como negativo, você vê ela como positivo. Aham. Essa realmente impressiona. As de colóide são assim, né? Elas têm. É porque a parte onde a luz registra não fica aquela prata escura, fica uma prata branca. E aí, quando você coloca uma coisa preta atrás, fica, enfim, preto fica positivo. É E interessante. também, nesse mesmo tanto, eu tenho uma leve desconfiança, eu não posso garantir, mas eu consegui ver a imagem da Kodak 1, que eram aquelas imagens redondas, em torno de 10 centímetros.
É, e também eu fiquei extremamente feliz quando chegou esse material. Eu fui olhar, daí, putz, isso aqui tem história. Isso Eu vou aqui tentar é uma colocar uma coisa foto da que, câmera aqui. para coisa de fotógrafo que tem curiosidade, conhecer as coisas antigas, foi um achado para mim. Eu acho que todo mundo que usa fotografia analógica, quer dizer, a maioria tem um pouquinho dessa coisa de gostar de ver as coisas do passado, de colecionar e tal. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas é porque é muito legal, né, você imaginar como as coisas eram feitas, ver o processo histórico e tal. É muito interessante. Você via formatos diferentes, câmeras, aí você imaginava, putz, tinha imagem panorâmica, então você imagina aquelas câmeras 617, esse tipo de coisa que hoje assim são raridades de para existir. E você via aqueles formatos, o pessoal usando lá, olha, eu preciso documentar essa fachada, então eu tenho que usar esse tipo de câmera para registrar, tem tal coisa. Aqueles formatos que a gente não vê mais. Imagina que vai ter um filme, uma chapa naquilo ali. Uma das coisas que eu acho mais legais que o analógico dá para qualquer fotógrafo, agora já falando de fotógrafo geralmente ligado a essa coisa mais profissional mesmo, de usar câmera DSLR, não o carinha com o celular lá. É que hoje em dia, com o analógico, você consegue ter acesso aos formatos que vai demorar muito tempo para chegar no digital. Sei lá, uma câmera 6x9, 6x17, até 6x7, a câmera que eu uso, na Pentax 6x7, o grande formato, você nunca vai. Quando que o digital vai baratear o suficiente para a gente conseguir ter uma câmera desse tipo digital, né? Eu acho que vai demorar muito ainda. Quer dizer, não sei, o mundo é uma loucura. Mas é uma das coisas que o analógico traz para o fotógrafo mais interessado, né? Você poder lidar com esses formatos diferentes que geram efeitos, né? Estilos de imagens diferentes que a gente não tem no digital. Pois é, até o cara usa Brésinier lá para tentar simular médio formato e grande formato, ok, mas não é Não é a exatamente mesma coisa. aquele desfoque que tem no grande formato e no médio formato. É verdade. É muito legal isso. No caso, eu vim para o analógico inicialmente por causa disso, querendo uma câmera de médio formato que não custasse R$ 50.000. E estou até hoje. Eu acho que vai continuar assim mais um tempinho. Mas está Eu baratinho. até, A gente tem uns médios formato aí por aí de US$ 4.000. Apesar que o dólar agora tá, putz, o dólar tá R$ 6, né? pois é, esse matou, porque eu tava assim pensando, olha, se eu vender todo o meu equipamento digital, eu consigo pegar a Hassel. A Hassel é compatível com as minhas lentes, com todo o equipamento, mas aí, legal, pandemia, que legal, já era agora. Acabou, já era. Putz, ele ainda tem as raças, né? Tem umas antigas, né, Maru? Se é possível. Inclusive essas câmeras que já foram muito caras, década de 90, início de 2000 ali, elas já agora estão no eBay da vida aí, sendo vendidas aí, assim, em preços mais razoáveis, né? R$ 10.000, 15.000, R$ 12.000. Então, assim, dá para ter uma raça digital, uma raça Black digital, com um back antigo, né? Mas ainda assim, digital. Sim, é digital. E ainda, se você for olhar mesmo a especificação do arquivo, você vê que é um arquivo bem parrudo para os dias de hoje, porque eles fotografavam, não era um RAW, mas era um TIFF 16 bits. Aham. É, muita informação, um sensor grande. Então, assim, mesmo que seja 10 megapixels, 6 megapixels das primeiras, é muita informação para o sensor. Só não tem Ainda cartão, né? seria, assim, teoricamente viável se usar. Sim. A maioria delas não tem cartão de memória, tem que ligar direto no computador com o cabo. Tem esse pequeno problema, né? Você vai andar com a câmera e mais um notebook ali, É. com interfaces antigas, não é Tem que você vai antigo. usar a interface nova nele. Putz, cara, tem o Barreira lá de São Paulo, ele tem aquele scanner cilíndrico lá, ele liga ele num Mac acho que é 1999, 98, uma coisa assim. E tá lá, só funciona naquele computador, não funciona em outro. Com um sistema ultra antigo. E é isso. Coisas antigas, né? Coisas pré-históricas digitais. Mas tem que ser assim mesmo. Cada um tem o seu lugar. Por exemplo, esses scanners não existem, não tem muita produção. Até o scanner que chegava bem próximo ao resultado do scanner cilíndrico da Hasselblad, os caras descontinuaram agora. Aham. Não existe mais aqueles flex tight deles.
Esse eu não conheço como é que é. Ele é tipo um scanner de mesa comum ou ele tem algum formato diferente, sim, estrutura diferente? É um scanner de mesa, só que assim, no processo dele funcionar, ele emula um scanner cilíndrico. Então, assim, seria a resposta do século XXI ao scanner cilíndrico, Entendi. porque ele consegue realmente uma qualidade de imagem muito similar ao do scanner cilíndrico. Vou até colocar aqui Hasselblad para eu ver. Será que eu já vi isso? Hasselblad. Eu sei que a Hassel tem um scanner, não, um scanner, tipo uma câmera montada num tripé, um negócio tipo um ampliador e tal, que sobe e desce, sim, mas é para fazer cópia em museu, alguma coisa nesse sentido. Eu já cheguei a ver isso. Ah, já vi isso aqui sim, Lucas. Esse negócio aqui, né? Esse aí. Esse é o scanner, assim, a resposta do século XXI ao scanner cilíndrico, E porque foi ele ó, realmente funciona muito bem. e deve ser caríssimo, imagino. Ah, 16 É o mil dólares. preço é o preço que você paga do brand Hasselblad ali. Que engraçado, interessante. Eu já tinha visto uma vez, agora que você falou, eu voltei aqui na imagem e realmente nunca li sobre, só vi uma foto uma vez na vida. Legal pra caramba. Porque ele faz os formatos, ele faz desde 35 até 4:5. É grande. Você só tem que colocar a máscara certa aí. Aham. Muito legal. É uma torre, né? Uma coisa bem tecnológica. Isso no início dos 2000, sei lá, meio 2000, devia parecer uma coisa nossa do futuro. O que é o futuro. O que é o futuro? Então, Lucas, eu acho que a gente está dando tempo aqui já da gente. Eu estabeleci um limite de 1 hora ou um pouquinho menos. Eu acho que foi legal nosso papo. Eu vou encerrar por aqui. E queria agradecer você ter aceitado essa conversa. Opa, eu que agradeço, né? É legal demais, é sempre bom conversar. Estou tentando chamar gente assim, de várias áreas diferentes, de vários estilos diferentes, para produzir um pouquinho de conteúdo, né? Para poder bater papo. Espero que as pessoas sintam que participaram dessa conversa. Se quiserem comentar, pode comentar. Eu vou estar, obviamente, eu respondo, né? Mas o Lucas também, se tiver algum comentário para ele, ele não vê, eu mando para ele responder também. Para Ah, ele. pode mandar ali, até qualquer dúvida, qualquer coisa que a pessoa queira conversar, falar de impressão, falar de câmera, falar de qualquer coisa, sempre aberto a conversas, não tem nada é escondido e nem não posso falar isso para você, isso aqui vai vai prejudicar meu negócio. Não, massa demais, tranquilo. Espero em breve poder voltar em Curitiba para a gente se rever. Tem que voltar aí logo. Eu te bati um papo com o André esses dias também. E ele estava na Austrália, né? André é loucaço, gente fina pra caramba. E é isso, então, velho. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Até, muito obrigado. cara.